momento, então, nós retomamos a 479ª reunião ordinária do Conselho Setorial, que havia sido interrompida, então, no dia 27/10, às 10h21, às 17h32. Retomando, então, a partir do dia 29/10/2021, às 09h31. Gostaria apenas de lembrar que o quórum desta reunião é o quórum da reunião passada. Caso alguém que esteja nesta reunião hoje não tenha estado na reunião passada, a favor sinalizar para que nós possamos acrescentar em ata. Ato contínuo, eu gostaria também de informar que o quórum desta reunião vale como quórum da reunião passada, e aquele que aqui não está concordará com a decisão deste Conselho pela ampla maioria, qualquer que seja o tema. Ato contínuo, então, nós passamos para o processo deliberativo, que é o processo 23.075.022001/2008-01, de interesse do Departamento de Engenharia Ambiental. Trata-se da prestação de contas do contrato número 25/07, objeto: acompanhamento e monitoramento da qualidade do ar no entorno da rodovia BR-116. Convido a conselheira relatora, professora doutora Adriane Bianchi Pedroni Medeiros, a ler e exarar o seu parecer. Com a palavra, a conselheira relatora, a quem eu digo também bom dia. Bom dia. Então, sobre o processo em pauta, a Débora compartilhou a tela ali. Obrigada, Débora. Eu vou ler aqui meu parecer. Histórico e análise. O presente processo é relativo à prestação de contas final do contrato 02507, com apoio técnico e operacional da FUNPAR. A UFPR para execução do projeto, estudos técnicos especializados visando a realização, acompanhamento, monitoramento e modelagem ambiental da qualidade do ar, na localidade de implantação do eixo metropolitano de transporte. Período de execução, dezembro de 2006 a maio de 2009, com recursos administrados pela Fundação da Universidade Federal do Paraná, FUNPAR. O valor geral de despesas previstas inicialmente no plano de trabalho foi de R$ 183.875, referente a repasse da UFPR à FUNPAR. Constam no processo físico, não disponível no SEI, documentos em 769 páginas numeradas, que incluem cópias do termo de contrato, plano de trabalho, termo de dispensa de licitação, ordens bancárias e extratos bancários, demonstrativo simplificado da CRI Proplan e recomendações da Audinho UFPR quanto à prestação de contas do contrato, a última datada de 10 de julho de 2013 e enviada à chefia do Departamento de Engenharia Ambiental, onde se solicita a juntada ao processo de 1. Cópia da portaria de designação do fiscal do contrato. 2. Relatório demonstrativo dos tributos. 3. Relatório comparativo do orçamento detalhado previsto versus gastos realizados. O item 1 foi atendido pela direção do setor, que designou a professora Sinara da Nóbrega Cunha como fiscal do contrato 2507, documento apresentado na folha 756. O relatório de fiscalização do contrato foi apresentado e aprovado em 20 de dezembro de 2013 pela fiscal professora Sinara de Lourdes da Nóbrega Cunha, designada pelo diretor de setor, professor, na época, professor Marcos Antônio Marino. O parecer emitido foi favorável à aprovação da prestação de contas deste contrato. Em 23 de dezembro de 2013, a Audinho, ofício 612 de 2013, encaminha o processo à SOI. Entretanto, na folha 768, o processo é devolvido à CRI Proplan, que encaminha em 16 de dezembro de 2016, 3 anos depois, o processo à direção do setor de tecnologia, memorando 355/2016, para análise, apreciação e manifestação formal sobre a prestação de contas do contrato, 2507. Em 21 de setembro de 2016, a direção do setor encaminha o processo ao coordenador do projeto, professor Maurício Felga Gobi. Em 19 de fevereiro de 2021, a secretária do setor de tecnologia,
uma Mônica Santos, informa a essa conselheira sobre sua designação como relatora do processo no Conselho Setorial. Em 24 de março de 2021, o processo baixa em diligência aos interessados e solicita a inserção de documentos para atendimento às recomendações da Audin a serem fornecidas pela FUNPAR. Relatório demonstrativo dos tributos e relatório comparativo do orçamento detalhado previsto e gastos realizados. Em 6 de setembro de 2021, o coordenador do projeto, professor Nelson Luiz da Costa Dias, envia por e-mail os seguintes documentos anexos ao processo físico pela FUNPAR. Circular 01/2013, balancete constando demonstrativo de execução de receita e despesa e a relação de pagamentos contendo valores e ordens de pagamento em notas no período de 1º de janeiro de 2008 até 30 de novembro de 2010. Parecer. Considerando o relatório de fiscalização datado de 20 de dezembro de 2013 e o atendimento às recomendações da Audin, quanto à inserção de documentos, sou de parecer favorável à prestação de contas do contrato 2507, firmado com a FUNPAR. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Obrigado, conselheira relatora, professora Adriane Bianchi Pedroni Medeiros. Abro o processo 23.075.002/2008-01 para discussão, mas não sem antes agradecer especialmente a professora Adriane. Este processo chegou ao setor, um processo com quase 800 páginas, e precisava de um relato. E a pergunta que nos fizemos é, meu Deus, quem se predisporá a realizar a análise de um processo de quase 800 páginas, datado de 2013? Bom, a gente sempre sacrifica alguém, e neste caso, a gente contou com a sensatez, o espírito aguçado, né, da professora Adriane, que sempre nos presenteia com excelentes relatos. Então, eu agradeço, professora Adriane, mas brincando, mas ao mesmo tempo falando seriamente o que teria acontecido caso o seu parecer fosse contrário a essa prestação de contas. Eu imagino que mais 700 páginas seriam geradas aí para poder justificar o injustificável. Não nos perguntem por que esse processo demorou tanto para chegar até nós, não nos perguntem por que ele atravessou 2 gestões inteiras, a gestão do professor Marino e a gestão do professor Horácio e professora Regina, para que ele pudesse vir a este pleno para uma prestação de contas. Isso posto, e realmente aceito os nossos parabéns, professora, por esse trabalho que eu tenho certeza não foi simples. Eu coloco, então, eu abro a discussão relativa a este processo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu ver se existiram inscrições. Tempo para manifestação. Em não havendo manifestação, passamos ao regime de votação. Os favoráveis ao relato apresentado pela conselheira relatora, professora doutora Adriane Bianchi Pedroni Medeiros, relativo ao processo 23.075.02.2001/2008-01, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Tempo para manifestação dos contrários. Em não havendo manifestação, e mais uma vez com o nosso agradecimento, o processo foi então aprovado por unanimidade. O próximo processo é um processo também deliberativo, é o processo 23.075.06/2021-11, de interesse do Departamento de Engenharia de Produção. Trata-se da proposta SIGA ES 90/2021 para o curso de especialização em gestão de suprimentos, turma 2022, 6ª edição. A coordenação desse projeto fica a cargo da professora doutora Adriana de Paula Lacerda Santos, cuja fiscal é a professora doutora Silvana Pereira Detro. Data de início desse curso,
de especialização é 3/1/2022. E a data final deste processo é o dia 1/1/2024. Eu convido, então, a conselheira relatora, a técnica administrativa Viviane Luiza Costa, para ler e exarar o seu relato. Com a palavra e também com o meu bom dia, eu passo a palavra à técnica administrativa Viviane Luiza Costa. Bom dia, professor. Bom dia. Eu preciso compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Será que a Débora consegue compartilhar o meu relato? Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Vamos tentar. Já está. O teu som é que está um pouquinho ruim. Talvez seja um pequeno problema de conexãozinha aí. Tá, eu vou desligar a câmera então para ver se melhora, tá? Porque eu acho que é isso. Será? Acho que não. Vamos ver. Fala. Oi? Estão ouvindo? Então, não mudou muito, não. Vamos lá. Não? Tá. Vou tentar falar mais alto, então. Então, relatório. O curso de especialização em gestão de suprimentos, turma 2022, sexta edição, do Departamento de Engenharia de Produção, sob a coordenação da professora doutora Adriana de Paula Lacerda Santos e fiscalização da professora doutora Silvana Pereira Débora, tem como principal objetivo capacitar os alunos participantes a atuar estrategicamente na gestão da área de suprimentos das organizações. A principal justificativa para a abertura dessa turma é que os professores do departamento perceberam uma demanda reprimida dos profissionais que desejam especializar-se em gestão de suprimentos. Isso porque esta área é de vital importância para as empresas do ramo de bens e serviços. Outro ponto a salientar é a formação dos professores do Departamento de Engenharia de Produção. Dos 15 professores do departamento, 7 irão participar do curso dentro de sua área de atuação. A presente proposta conta dos seguintes documentos: dados da fundação, comprovante de inscrição e situação cadastral, estatuto, credenciamento junto ao MEC, manifestação de interesse, certidões diversas, etc. Dados da equipe, plano de trabalho individual, ficha cadastral e termo de responsabilidade do coordenador, ficha cadastral e termo de responsabilidade do fiscal e aprovação do departamento, extrato de ata e parecer do relator. Fundamentação. Com expectativa de um público seleto de engenheiros, administradores, economistas e profissionais de áreas correlatas, o curso terá sua vigência de 3/1/2022 a 1/1/2024 e será na modalidade semipresencial. O curso será composto por 13 disciplinas, com ementas e bibliografias específicas, ministradas por 10 professores, que atuarão dentro de sua área do conhecimento. Desses professores, 9 são doutores e possuem vínculo com o UFPR, e um é um especialista externo. A metodologia proposta para a realização das disciplinas é de 4 aulas presenciais, totalizando 20 horas, as quais serão realizadas às dependências do Departamento de Engenharia da Produção no Centro Politécnico. Além das aulas presenciais, estão planejadas 10 horas de atividades remotas por meio das plataformas Microsoft Teams e Zoom, totalizando 30 horas em cada disciplina e 360 horas de curso. Cada disciplina terá sua forma de avaliação composta por trabalhos, seminários e estudos de caso, cujo critério de aprovação será a frequência mínima de 75% e nota maior ou igual a 7. Para a obtenção de certificado de especialização, além da aprovação em todas as disciplinas do curso, será necessária a aprovação do trabalho de conclusão de curso em formato de artigo científico ou a publicação de um artigo em congresso ou revista da engenharia de produção ou área correlata. O tempo para a realização do trabalho de conclusão de curso será de 6 meses e ainda os alunos que forem aprovados em todas as disciplinas e que não apresentarem o trabalho farão jus ao certificado de aperfeiçoamento. Será ofertado um total de 50 vagas, das quais 5 terão bolsas integrais. O aluno pagante assumirá 20 mensalidades de R$ 494, totalizando o valor de R$ 444.600 de receitas. Conforme a estimativa de despesa e o cronograma de desembolso apresentados na proposta, o total de despesas
divididas entre participantes, materiais de expediente, suporte técnico, equipamentos, passagens e diárias, entre outras, será de R$ 444.600. O valor total das taxas será de R$ 66.690, sendo 8% do FDA, 2% da UFPR, 3% dos departamentos e 2% do setor. A instituição conveniada escolhida é a FUNPAR e o valor do ressarcimento dos custos operacionais será de R$ 45.670,80. O valor designado a cada professor participante do curso, de acordo com sua função e carga horária, está mensurado na tabela abaixo. Conclusão. Considerando a justificativa dada pela proponente, considerando os documentos anexados à proposta, considerando a resolução número 89.220 do CEP, que fixa as normas para os cursos lato sensu da Universidade Federal do Paraná, e considerando o artigo 21º da resolução número 41.217 do COPLAD, sou de parecer favorável à homologação do plano de trabalho, equipe, coordenador e fiscal indicados, bem como dos valores a título de ressarcimento ao FPR, e, consequentemente, a abertura do curso de especialização em gestão de suprimentos, turma 2022, sexta edição. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Obrigado, conselheira Viviane Luiza da Costa. Eu abro, então, a discussão acerca do processo 23.075.060068/2021-11, parabenizando a nossa técnica administrativa, Viviane. Poucos a conhecem ainda. A nossa técnica administrativa é uma pessoa com alta formação, né? Ela é doutora, ela tem uma formação internacional, tem participado ativamente das nossas reuniões setoriais, é uma pessoa preparada para a confecção de relatos desse nível. Parabéns, Viviane, pelo seu belo relato, seu brilhante relato. E a palavra, então, está em aberto. A professora Arislete é a primeira inscrita. Com a palavra, a conselheira relatora, a professora doutora Arislete Dantas de Aquino. Bom dia a todos, vocês me escutam? Sim. Viviane, nós costumávamos, né, nesses processos de aprovação de curso de especialização, apresentar uma tabela com o valor das bolsas que os professores iam receber. Você fez isso, colocou isso no seu relato, não? Sim, professora, está lá no relato. Tem uma tabela... Mas você projetou aqui? Oi? Você projetou aqui o valor das bolsas? Isso, tem o valor das bolsas. É que não dá para ver aqui na tela compartilhada, mas está aqui. Então, tá. Tá, ok. É porque esse valor, a nossa preocupação é que alguns professores, estou vendo aqui, tem vários, tem 19, 18, 36, esse valor não podia repassar os tetos, né? Então, a gente tem que aprovar dentro da lei. Então, você tem que, não sei se você verificou isso. Sim. Tá, então tá ok, tá todos dentro do teto, né? Sim, aham. Não vai, porque às vezes eles têm outros cursos de especialização que ocorrem ao mesmo tempo, e aí a gente, às vezes, ultrapassa o teto e o COPLAD já vem em cima da gente. Tá? Não sei se você verificou isso. Sim, verifiquei, professora. Então, tá ok. Muito obrigada. Era isso, Horácio, minha dúvida. Soube-se a isso, professora Arislete, o fato de que este curso encontra-se na sua sexta edição, né? Então, acredito que a professora Adriana de Paula Lacerda Santos, ela encontra-se presente. Talvez a professora possa dar também esclarecimentos adicionais. Professora Adriana, gostaria de se manifestar? Sim, bom dia, professor Horácio, demais membros do setorial. Peço desculpa que a minha câmera do meu computador não está funcionando. Em relação à pergunta da professora Arislete, está tudo dentro do previsto, dentro da legislação. O nosso PIT foi aprovado no departamento e ali dentro do PIT tem todos os trabalhos que são, enfim, né, feitos dentro da universidade, com as suas referidas bolsas. Não, o curso ele é de 2 anos, né? Então essas bolsas que estão ali vão ser pagas ao longo do período, não vai ultrapassar, né, esse montante aí
relativo ao limite, né, ao teto, tá? Então, pode ficar bem despreocupada. Os PITs também estão, não sei se, como é que faz para ter acesso, mas o chefe do departamento, toda a plenária do departamento aprovou, e no meu caso, por exemplo, que tenho mais horas dentro do curso, está bem abaixo ainda do limite. Ok, obrigado, professora doutora Adriana de Paula Lacerda Santos. Ninguém mais se inscreveu para tecer comentários acerca do tema. Passamos, então, ao regime de votação. Os favoráveis à aprovação do relato da técnica administrativa Viviane Luiza Costa, relativa ao processo 23.075.06.0068/2021-11, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem, e eu vou dar o tempo para manifestação. Em não aparecendo nenhuma manifestação em contrária, eu parabenizo a doutora Viviane Luiza Costa pelo seu relato, e o processo foi, então, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O próximo processo é o processo deliberativo de número 23.075.077775/2019-13, de interesse do Departamento de Engenharia Química. Trata-se da homologação do resultado final do concurso para professor classe adjunto A do Departamento de Engenharia Química, DEC, edital 427-19 da PROGEP, conforme parecer conclusivo 39.05466, e a sua homologação em plenária departamental, conforme extrato de ata 54.39.45.925. Convido o conselheiro relator, o professor doutor Marcos Augustos Mendes Marques, a ler e exarar o seu relato. Com a palavra, o parecerista, o conselheiro. Marcos? Algum sinal de vida? Dá para mandar um sinal de fumaça? Professor, ele não estava na quarta-feira também. Não estava na quarta-feira. Que é suplente, possa ler o relato dele. Ou o chefe do departamento. Qual dos dois encontra-se presente? É a Adriana daí, né? Oi. Oi, Adriana. Eu estou por aqui. Você poderia, então, fazer a leitura desse relato? Espero que seja uma coisa que não gere muita discussão, porque o professor Marcos Mendes não se encontra presente. Eu não me lembro dele ter justificado a ausência, mas, bom, vamos lá. Não justificou. Posso sim, professor Horácio, por mais que eu não conheça do processo, mas posso fazer a leitura sem problema. Ok, vamos lá, então. Então, trata-se aqui desse processo do concurso público, que foi realizado do dia 20/9 a 24/9 de 2021, para professor de classe A, do Departamento de Engenharia Química, área de concentração, Engenharia Química, o edital 42719 da PROGEP. Parecer conclusivo. A banca examinadora do concurso público, realizado de 20/9 a 24/9 de 21, para professor classe A com a denominação adjunto A, do Departamento de Engenharia Química, da área de conhecimento Engenharia Química, edital 42719 da PROGEP, designada pelo edital 14 de 2021 do setor tecnologia, em conformidade com as atas editais... Só uma licencinha, professora, não é esse o parecer. Esse parecer é do departamento. O professor Marcos não fez o parecer. Verificando o processo, ali não está feito. Não.
Professor Horácio, isso é meio inconcebível, né? O atraso do concurso público, porque o parecerista não fez o parecer e nem justificou. É É complicado. vergonhoso, eu estou com vergonha. E eu estou fazendo isso como chefe do departamento, porque isso para nós é muito importante para providenciar a contratação da primeira candidata, né? Então, talvez eu vou solicitar para que faça a aprovação desse processo de referendo, porque Sim. não temos como ficar aguardando, né, a boa vontade dos relatores a fazerem relatos e não aparecerem para fazer o relato, né? Isso é inconcebível, eu acho, com gente que tem cargo de confiança, quem é coordenador de curso e não faz o relato. É claro que devem ter justificativas, a gente não sabe se não está com problema de saúde, alguma coisa assim, mas a gente não vive num mundo... A suplente dele, ela está aqui, será que ela não tem alguma informação? Porque a direção... Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu inicialmente me desculpo com a professora Adriana. Pessoal, Opa. oi, desculpa, bom dia. Eu estou buscando o professor Marcos aqui, não consegui conversar com ele ainda, mas eu acho que foi um equívoco de fato, porque o professor Marcos, de modo geral, sempre desenvolve suas atividades. Eu não sei se talvez ele não recebeu, ele não me passou nada também, tá? Professor Horácio, eu tô com o professor Marcos aqui no telefone e ele falou que desconhecia do relato. O processo foi recebido por ele, tá? O processo foi enviado, professora Adriana, dentro do protocolo, é um cuidado da direção do setor, de enviar os processos dentro dos prazos. Ali a senhora está colocando, ó, foi recebido no dia 28, ó, pelo próprio professor Marcos. Ele mesmo recebeu o processo, bom, mas sabe aquela coisa que muitas vezes a gente dá uma olhada e a gente não registra na memória? Não vamos fazer um julgamento, não vamos fazer um julgamento crucificatório do nosso conselheiro, que é sempre tão prestativo. Professor Luiz Fernando, esse processo será aprovado ad referendo pela direção do setor de tecnologia. No dia de hoje, eu pedirei ao professor Marcos que faça o relato e eu aprovarei o relato ad referendo deste conselho. Eu gostaria de colocar também que, geralmente, os concursos, nós já aprovamos ad referendo, mas para não sobrecarregar as câmaras, e como nós estávamos com o conselho setorial muito próximo, quando do resultado deste concurso, na reunião preparatória do Conselho Setorial, eu, a professora Regina, que é a vice desse setor, e a Débora, que é a nossa chefe de gabinete, foi uma opção dos três jogarmos esse processo, então, para a deliberação do Conselho Setorial. Pedimos desculpas em nome do professor Marcos Augusto Mendes Marques, peço especialmente desculpa à professora Adriana, que foi interrompida na sua leitura por detectarmos que não era o relato. Esse tipo de coisa acontece, pode acontecer, somos todos humanos, também não vamos crucificar. Então, atendendo à solicitação do professor Luiz Fernando, eu colocarei esse processo para aprovação minha ou da professora Regina em, como se diz, colocarei esse processo para aprovação minha ou da professora Regina pelo ad referendo do Conselho Setorial, ok? Mas pedirei sim ao professor Marcos Augusto Mendes Marques que faça o relato. A professora Adriana de Paula Lacerda Santos solicita mais uma vez a palavra. Com a palavra, a conselheira Adriana de Paula Lacerda. Eu conversei com o professor Marcos agora por telefone e ele pede desculpas, enfim, e ele está chegando agora no Centro Politécnico e se compromete a fazer o relato, e uma sugestão dele é passar esse ponto para o final da reunião, que pode ser que ele já consiga entrar e fazer e apresentar o seu relato, né? Daí cabe ao professor Horácio aí a decisão, né? E a plenária também. Acato, mas assim, professora Adriana, por favor, diga a ele que caso ele não consiga terminar até o término dessa reunião, que nós estamos adentrando no ponto número 9, que ele me envie e eu aprovarei a de referendo deste conselho, porque já foi aprovado no Departamento de Engenharia Química, não foi interposto recurso com relação a este concurso, então, uma vez que ele tenha terminado,
se ele não conseguir finalizar até o final deste conselho, eu aprovo a de referendo. Se ele conseguir, o conselho aprovará, com toda certeza. Obrigado, professora Adriana. A professora Arislete solicitou a palavra. Conselheira Arislete Dantas de Aquino, por favor. Conselheira Arislete. Alô? Eu acho Oi. que a professora Arislete caiu, professor. É Ela não está conectada. É possível que ela tenha caído. Então, vamos continuar. Eu agradeço, viu, professor Horácio, Ok, pela professor condução. Luiz Fernando. Obrigado aí pela condução. Senhor... Obrigado, Marcos. Obrigado, Adriana. Obrigado, professor Horácio, pela condução. É só a preocupação em tentar fazer a coisa correta. Não, a contratação ainda, mandar o processo para contratação ainda esse ano. Obrigado, viu? Ok. O próximo processo é o processo deliberativo de número 23.075-021709-2020-2022, de interesse do Departamento de Construção Civil. Trata-se da homologação do resultado final do concurso público para professor adjunto A, regime de trabalho 20 horas, na área de conhecimento construção civil, objeto do edital número 113/20, homologado em plenária do Departamento de Construção Civil, no dia 2/9/2021, conforme extrato de ata 39.43.878. Convido o conselheiro relator, professor doutor Bernardo Rego Barros de Almeida Leite, para ler e exarar o seu parecer. Muito obrigado, professor Horácio. Bom dia a todos os conselheiros. Vou compartilhar aqui meu relato. Então, né, esse é um processo que a gente vê que é longo, né? Então, começou em 1º de abril de 2020, a chefia do Departamento de Construção Civil, conforme a aprovação em plenária, solicitou ao Conselho Setorial a abertura desse concurso público para docente na área de construção civil. Em 29 de abril de 2020, a direção do setor aprovou a de referendo do Conselho Setorial a abertura do concurso. Somente em 28 de dezembro de 2020 foi publicado o edital, número 113/20 da PROGEP, definindo o número de vagas, uma vaga, o limite de candidatos habilitados, o nível do cargo a ser ocupado, classe A, denominação adjunto, nível 1, regime de trabalho de 20 horas semanais, a titulação mínima e os tipos de prova, escrita didática, análise de currículo, defesa de currículo e o projeto de pesquisa, e o período de inscrições. O edital foi publicado no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2020. Em 7 de abril de 2021, a direção do setor emitiu a portaria designando a comissão de homologação das inscrições. Em 9 de abril, foram homologadas as inscrições de 9 candidatos. Em 19 de abril, após recurso, a direção do setor aprovou a de referendo do Conselho a inscrição de um 10º candidato. Em 9 de julho de 2021, a direção do setor aprovou também a de referendo a modalidade remota para as provas do concurso, com exceção da prova escrita, que precisava ser realizada de forma presencial. Em 3 de agosto, a direção aprovou também a composição da banca examinadora do concurso e a data de início para 16 de agosto. Após uma retificação realizada na sequência, a composição aprovada para a banca foi os seguintes membros titulares: professor Carlos Frederico Alice Parchin, do DCC, Bárbara Talamini Vilas Boas, também do DCC, Robson Seleme, do DEP, André Nagai, da UTFPR, e Adriana Arende Talamini, do DGO, também da UFPR, e como suplentes os professores a Isabela Andichevski Chaves, do DCC, Sérgio Scher, do DCC, Suzane Cristine Perti Borges, da PUC, Arthur Medeiros, da UTFPR, e Ricardo Mendes Júnior, da UFPR, aposentado. Em 16 de agosto de 2001, então presencialmente no Centro Politécnico, na sala PF15, foi realizada a prova escrita do concurso, compareceram 5 candidatos, dos quais 3 foram habilitadas para a prova didática, a fase seguinte, com base nas notas atribuídas. Em 18 de agosto foi realizada a prova didática de forma remota, com base nos pontos sorteados em 17 de agosto.
Após a avaliação, as 3 candidatas foram habilitadas para as fases seguintes. Em 19 de agosto, foram realizadas de forma remota as provas de análise de currículo e de defesa do currículo. E em 20 de agosto foi publicado o resultado do concurso com as seguintes notas, né? Com base nesse resultado, né, foram aprovadas as candidatas Ana Paula Brandão Capraro em primeiro lugar, Andressa Gobi em segundo, Mona Lisa Coelho Martins em terceiro. Então aqui eu coloco, né, a tabela completa de notas, né? A princípio proponho, né, eu não ler todas essas notas aqui, mas fico à disposição caso algum conselheiro queira um esclarecimento. Em 2 de setembro de 2021, o resultado do concurso foi aprovado em reunião plenária do Departamento de Construção Civil. Em 19 de outubro, o processo foi encaminhado para a direção do setor, que em 20 de outubro, né, me designou para elaborar esse parecer a ser apreciado aqui pelo Conselho. Como análise, né, a resolução vigente, então, é a 66A16 do CEP, né, que foi alterada pela 3121 do CEP e complementada pela 2021 e 2921, né? Então são esse conjunto de resoluções que estabelece as normas de concurso público para a carreira de magistério superior na UFPR, com base em toda a documentação, né, que eu analisei, os editais e as atas do concurso, de cada uma das etapas, foram incluídos pela comissão avaliadora no processo, né? Foi conduzido, né, o concurso, salvo o melhor juízo, foi conduzido de acordo com todas as normas vigentes na universidade, né? Não havendo, então, salvo o melhor juízo, impedimento para homologação do resultado por esse conselho setorial. Com base nessa análise, né, o meu parecer é favorável à homologação do resultado final deste concurso público para professor adjunto A, com regime de trabalho de 20 horas, na área de conhecimento de construção civil, objeto do edital 11320 da PROGEP. Obrigado, conselheiro relator, professor doutor Bernardo Rego Barros de Almeida Leite. Abro a discussão relativa ao processo 23.075.021.709/2020-22. Fluxo contínuo, não me parece que houve algum inscrito. Não houve. Professor doutor Bernardo Rego Barros de Almeida Leite, o Departamento de Engenharia Elétrica necessita dos seus serviços como coordenador de curso. Ficamos muito felizes com a sua gestão dos últimos 2 anos e aproveito não só o fato de ser o diretor em exercício do setor de tecnologia, nossa Escola de Engenharia e Arquitetura, mas também seu colega de departamento. E por ter idade para ser seu pai, eu lhe digo, pense nessa possibilidade do senhor assumir por mais 2 anos. O curso agradeceria imensamente. Bom, senhores, passemos à fase de votação. Passemos à fase de votação. Os favoráveis à aprovação do relato exarado do professor doutor Bernardo Rego Barros de Almeida Leite, relativo ao processo 23.075.021.709 -2020-22, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Tempo para manifestação. Não havendo manifestação em contrário, o processo foi, então, aprovado por unanimidade. Seguindo a nossa pauta, eu gostaria apenas de colocar que o professor Marcos Augusto Mendes Marcos pede desculpa oficialmente, através do seu diretor, a este conselho. Foi um problema de informação, já foi desculpado e já disse a ele que ele não precisa também se atropelar e que nós, uma vez que ele tem enviado o processo, nós vamos aprová-lo ad referendum, porque esses processos já são aprovados em suas plenárias departamentais. Aqui é apenas uma questão de forma. E relativo ao processo 9, ainda parabenizar a esta, acho que é Amanda, o nome de quem ficou em primeiro lugar, né? Que seja bem-vindo ao Serviço Público Federal, a carreira do magistério superior pelos próximos 30 anos da vida dela. O próximo processo é o processo deliberativo, o processo 23.075.0674/2021-28, de interesse do Departamento de Engenharia Química. Trata-se da prorrogação da validade por mais 12 meses, ou seja,
até o dia 27/12/2022, do teste seletivo para professor substituto, lotado no Departamento de Engenharia Química, referente ao edital 421, que é o processo 23.075.081.565, cuja validade é 27/12/2021. Convido o conselheiro relator, professor doutor Sandro José Froner, que nos deixará em breve, para ler e exarar o seu relato. Com a palavra, o conselheiro relator. Ok, só um minuto aqui que eu vou... Eu acho que foi a Débora que compartilhou a tela, né? Então nem preciso compartilhar. Uhum. Bom, esse é um processo bastante simples, mas que é solicitado pelo Departamento de Engenharia Química, e trata-se da prorrogação da validade do concurso para professor substituto. Então, o parecer refere-se à solicitação para prorrogação da validade do concurso para professor substituto organizado pelo Departamento de Engenharia Química através do edital 421 de 2019, do processo 230705.081.565/2019-20. E nesse concurso foram aprovados 3 candidatos, sendo que a validade de 12 meses se encerra em 27/12/2021. Em 21/10/2021, o chefe do Departamento de Engenharia Química envia ofício à direção do setor solicitando a prorrogação da validade do concurso, já previsto no item 6 do edital 421/2019, conforme segue abaixo. O teste seletivo terá validade de 12 meses a partir da data da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período conforme estabelecido nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei 8.745, de 1993. Em 22/10/21, devido à urgência da prorrogação da validade, o chefe do DEC, do Departamento de Engenharia Química, aprova ad referendo a prorrogação. Considerando que consta no edital de seleção 421/2019 e amparado pela Lei 8.745/1993, sou favorável à solicitação do Departamento de Engenharia Química da prorrogação da validade do edital em questão. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Obrigado, conselheiro relator, professor doutor Sandro José Froner. Em discussão, o processo 23.075.067.4, em discussão o processo. Não havendo manifestação, passamos então ao regime de votação. Os favoráveis à aprovação deste processo relatado pelo conselheiro relator, professor doutor Sandro Froner, trata-se do processo, então, 23.075.06674/2021-28. Por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Tempo para a manifestação dos contrários. Em não havendo manifestação contrária, agradeço ao professor doutor Sandro Froner pelo seu relato e o processo foi, então, aprovado por unanimidade. Antes de entrarmos no processo de deliberativo o próximo ponto de pauta, eu gostaria de colocar, só um segundinho, que o telefone sempre toca no pior momento, né? Só um segundo. Agora, talvez alguns de vocês entendam, porque eu tenho solicitado reunião presencial, esse tipo de coisa já não acontece. O nosso conselho deve ter observado, principalmente dentro dos departamentos, que quando nós abrimos um concurso para professor substituto,
nós temos tido uma média de mais de 10 candidatos para vagas em concursos de professores substitutos. Este número, muitas vezes, dos 10 candidatos, geralmente são todos doutores. Eu e a professora Regina, a gente tem se debruçado em cima desse problema, e a gente está bastante preocupado com esse tipo de comportamento do mercado para com os nossos egressos, principalmente os egressos de doutorado. Os alunos de graduação, segundo aquilo que eu e a professora Regina conseguimos detectar, eles não estão com tanto problema de colocação no mercado. Mas os doutorandos, esses não estão encontrando muito eco dentro do mercado corporativo. Baseado nisso, apesar de não termos feito um estudo efetivo, eu e a professora Regina, nós começamos a pensar, e ainda não chegamos a um porto seguro, com relação ao fornecimento de uma bolsa da nossa Escola de Arquitetura e Engenharia para os cursos ou para os nossos egressos, claro, seguindo critérios objetivos, delineados por uma comissão específica e aprovada em pleno Conselho Setorial, de modo que a gente possa, pelo menos, para as melhores teses, dentro de um banco de teses, que nós possamos, durante 1 ou, no máximo, 2 anos, possamos, então, suprir a necessidade deste aluno que nos deixa, de modo que ele possa ficar como pesquisador da nossa Escola de Engenharia e Arquitetura. A gente sabe que isso envolve, que toda a discussão que envolve valores financeiros são discussões bastante acirradas, são discussões bastante difíceis, mas nós não podemos continuar perdendo as nossas melhores cabeças para o mercado internacional. Então, eu e Regina estamos analisando esse problema, nós estamos nos debruçando em cima deste problema, e eu espero que muito em breve nós possamos nomear uma comissão setorial que possa, então, transformar esta ideia da direção em algo que seja factível e aprovado por este conselho. Porque se vocês observarem, 10 doutores por cada um dos concursos para professor substituto que nós abrimos, é porque alguma coisa está muito errada. Então, vamos pensar, caso alguém tenha ideias, caso alguém possa nos auxiliar nesse processo, por favor, nos procurem, nós estamos ainda na fase de geminação desta ideia, onde apenas nessa discussão estamos eu e a professora Regina, colocando alguns aportes, né, de como que nós pagaríamos, como que isso seria feito, se é que nós encontramos respaldo legal para que isso aconteça, coisas do tipo. Se alguém puder, né, se somar a nós nesta ideia, se alguém puder dar uma contribuição, agradeceríamos muito. Professor Rogério Mafra. Bom dia, Horácio, bom dia a todos, todas do Conselho. Eu não podia deixar de me manifestar, Horácio, e dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que realmente é muito bem-vindo, é muito necessário, e fico bastante contente de ver a direção do setor olhando para esse problema que a gente está enfrentando nas pós-graduações. E além de dar os parabéns da direção, eu me coloco à disposição para colaborar naquilo que for preciso. Opa! Obrigado, professor Mafra, muito obrigado. Vamos amadurecer essa ideia nesse final de ano e vamos ver o que a gente consegue, aonde a gente consegue chegar. Seria muito importante que nós pudéssemos colocar isso à luz do dia. Mas já adianto, professor Mafra, da nossa pouca discussão, tanto minha quanto da professora Regina, o nosso maior problema é como fazer com que a comunidade entenda que essas bolsas são necessárias, que essas cabeças são as melhores cabeças e que nós queremos tê-las junto a nós. Sem clientelismos, dentro de processos específicos,
claros, etc. e tal, talvez eu precise contar com a ajuda do professor Argenta também, e eu vou lhe explicar por quê, professor Mafra, porque o professor Argenta, juntamente com a professora Mazé e outro conjunto de professores, eles já haviam feito aquele encontro das teses, onde cada doutorando apresentava o seu trabalho de tese. Então, eu acho que nós teríamos que resgatar aquilo ali para que dentro desse processo, dentro desse arcabouço, nós escolhêssemos e brindássemos com 4 ou 5 bolsas os 4, 5 melhores trabalhos, ou títulos, ou professores, enfim, a gente vai ter muito que trabalhar. Mas, de qualquer maneira, muito, muito obrigado pela sua predisposição. Isso posto, passamos então ao penúltimo ponto de pauta, que é o processo deliberativo de número 23.075.060.717, traço 2021/2021-75, de interesse do Departamento de Engenharia Química. Trata-se da contratação do terceiro colocado, Wesley Pardinho do Carmo, edital 421/19, para professor substituto, conforme ofício 245. Convido o conselheiro relator, professor doutor Sandro Froner, para que, de novo, ele possa fazer o uso da palavra. Com a palavra, o nosso conselheiro relator. Na verdade, isso é uma sequência, né, do processo anterior, em que primeiro se solicitou a prorrogação e, em seguida, no outro processo, que é esse que eu vou ler agora, que é a solicitação da contratação do terceiro colocado. Então, os dois estão vinculados. Tá? Bom, o Departamento de Engenharia Química realizou concurso público para a contratação de professor substituto através do edital 421/2019. Processo SEI 23075081-565/2019-20, sendo que 3 candidatos foram classificados e a candidata em segundo lugar foi contratada. Porém, solicitou rescisão contratual a partir de outubro de 2021. Em 21/10/2021, o chefe do Departamento de Engenharia Química encaminha ofício solicitando a contratação do terceiro colocado, o qual já manifestou interesse em ser contratado, caso o concurso tenha validação prorrogada, conforme solicitação no processo 23075-060674/2021-28. Considerando os documentos apresentados no processo do concurso e a prorrogação da validade do concurso, sou de parecer favorável à contratação do terceiro colocado do concurso do edital 421/2019. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Ok. Em discussão, processo 23.075.060.717. É um processo de fluxo contínuo, então também não aparece para mim nenhum inscrito. Passemos, então, ao regime de votação. Os favoráveis ao relato do professor conselheiro relator, professor doutor Sandro José Froner, relativo ao processo 23.075.060.717/2021-75, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Agradecendo mais uma vez ao conselheiro relator, professor doutor Sandro José Froner, o processo foi, então, aprovado por unanimidade. E, com isso, chegamos, então, ao nosso último ponto de pauta. É um processo deliberativo de número 23.075.047/2021-11, de interesse da direção da nossa Escola de Engenharia e Arquitetura. Trata-se da criação do Escritório de Relações Internacionais, com a finalidade de implementar e desenvolver a internacionalização da Escola de Engenharia e Arquitetura, através de trabalho articulado ou conjunto com a agência UFPR Internacional. Agradeço ao nosso conselheiro relator, professor doutor Marcelo Kaminski Lenze, pela predisponibilidade de ler, entender e exarar parecer acerca do assunto. Com a palavra, o conselheiro relator. Bom dia, Horácio. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela e o relato. Aqui.
Então, iniciando meu relato, sou o professor Dr. Horácio Tertuliano dos Santos Filhos, diretor do setor de tecnologia, mas com relatório em 18 de outubro de 2021, o presente processo foi criado na plataforma SEI. Em 18 de outubro de 2021, foi inserido o documento SEI 3939436, correspondente ao regimento do Escritório de Relações Internacionais do Setor de Tecnologia. Em 26 de outubro de 2021, foi inserido o despacho 114, documento SEI 3967952, apresentando a justificativa para a criação do Escritório de Relações Internacionais do Setor de Tecnologia e solicitando apreciação do tema pelo Conselho Setorial. Em 26 de outubro de 2021, foi inserido o despacho 878, documento SEI 3968599, designando o professor Marcelo Kaminski-Lenz como relator do presente processo. Fundamentação. Segundo o artigo 41 do Regimento do Setor de Tecnologia, o documento SEI 08527733, o qual está vigente, haverá uma estrutura de apoio administrativo composta por seções, responsável pela execução de serviços administrativos. Uma dessas seções é denominada Seção de Assessoria Internacional, como consta no inciso 6, cujas atribuições são listadas no artigo 47 do Regimento do Setor de Tecnologia, o documento 0852733. O regimento do Escritório de Relações Internacionais do Setor de Tecnologia, o documento SEI 3939436, cuja criação está sendo proposta, apresenta, em seu artigo 1º e 2º, a motivação para a existência do órgão auxiliar. Em seu artigo 3º, apresenta a composição do escritório, sendo formada por um docente coordenador, apoio técnico a ser designado pela direção do setor de tecnologia e de uma comissão setorial de relações internacionais composta por 3 docentes e presidida pelo coordenador. Em seu artigo 4, apresenta as atividades previstas e pertinentes do órgão auxiliar. Em seu artigo 5, informa que os casos omissos serão dirimidos pela comissão setorial do setor de Comissão de Relações Internacionais do setor de tecnologia. E em seu artigo 6º, informa que o regimento poderá ser modificado pela eventual de alterações, normas e ou resoluções superiores. Entende-se que a criação do Escritório de Relações Internacionais englobará e incorporará as atividades da atual seção de assessoria internacional. Essa seção está errada aqui, é com cedilha, eu vou corrigir que eu não assinei ainda, tá? Não acarretando na criação de novos encargos financeiros para o setor de tecnologia, tendo em vista que a atual seção de assessoria internacional possui orçamento, inciso 3º, artigo 47 do Regimento do Setor de Tecnologia. Destaca-se que o docente a ser nomeado coordenador do Escritório de Relações Internacionais e os docentes membros da Comissão Setorial de Relações Internacionais deverão manter seus encargos didáticos e de pesquisa/extensão conforme as resoluções vigentes. Destaque-se a importância e a participação dos cursos do setor de tecnologia em programas de mobilidade internacional, programas de dupla diplomação, bem como em projetos de agências de financiamento com esse fim, como o programa Brafitec CAPES. Como ressaltado pelo despacho 114, documento SEI 3967952, o Escritório de Relações Internacionais irá contribuir e atuar em parceria com ações da atual agência UFPR Internacional, a AUI. Finalmente, como consta no processo SEI 23075-041-715-2019-62, o regimento do setor de tecnologia está em reformulação, sendo que a minuta SEI 19036-906, em seu artigo 41, apresenta as atividades e obrigações do apoio de relação internacional, o qual, salvo o melhor juízo, substitui a atual seção de assessoria internacional e complementa o inciso 15 do artigo 40 da referida minuta SEI 1903906. Desta forma, sugere-se que o Escritório de Relações Internacionais
também englobe, incorpore o apoio de relação internacional proposto, de forma a otimizar e centralizar a execução das atividades relacionadas à internacionalização do setor de tecnologia. Então, considerando o acima exposto, eu sou de parecer favorável à criação do Escritório de Relações Internacionais do Setor de Tecnologia e a correspondente atualização do regimento do setor de tecnologia, como consta no processo 23075 041 715 2019-62. Salvo melhor juízo, esse é o parecer, a consideração superior. Eu só vou corrigir o seção ali do 2S e C cedilha, mas esse é o parecer favorável à criação. Peço desculpas aí pelo meu erro. Obrigado, professor, conselheiro relator, professor doutor Marcelo Kaminski Lenzi. Eu abro, então, a discussão deste item de pauta, o processo 23.075, 059.647, 2021-11, apenas colocando, né, que as nossas atividades internacionais indiscutivelmente, uma das mais produtivas ou profícuas de toda a Universidade Federal do Paraná. Também isso é justificável um setor desta universidade que possua 15 programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado e mais de 15 programas de extensão, lato sensu e stricto sensu. Eu digo para vocês, nós somos, sim, um grande setor. E não poderia ser diferente. Como um grande setor, o que nós temos? Nós temos atividades diversas. Onde nós recebemos pessoas para curta duração, para longa duração, para média duração, e nós temos uma demanda imensa de projetos, acordos de cooperação internacional, duplo diploma e assim sucessivamente. A direção, ela por si só, ela não pode simplesmente sair assinando toda vez que um professor nos traga, e a gente assina porque a gente entende que aquilo é bom para a nossa escola. Nós precisamos disciplinar esse tipo de assunto. Nós precisamos entender quais são... tem alguém com uma câmera aberta andando. Acho que é a professora Regina. Professora Regina, a senhora está com a câmera aberta, está andando. A professora Regina está. Não vou falar, porque hoje em dia não pode mais brincar. Se a gente brinca, ainda mais num conselho, posso ser penalizado. Depois eu falo para ela. Então, nós não podemos simplesmente analisar, ficar assinando tudo que nos chega. Nós precisamos entender, nós precisamos, por exemplo, que o professor Arion Zandona Filho, que está no curso de Engenharia Química, possa saber aquilo que o professor Bernardo Regos Barros, de Almeida Leite, está fazendo na elétrica com relação a acordo de cooperação internacional. Hoje, os acordos de cooperação, eles estão assim, cada um tem o seu, no seu departamento, e aí nós não sabemos o que um tem e o que o outro tem. Um exemplo claro é que a professora Cristina, do Departamento de Arquitetura, ela mantém um forte acordo de cooperação com a Universidade de Bordeaux. E o professor André Augusto Mariano mantém um forte acordo de cooperação com a Universidade de Bordeaux. Mas os dois acordos não se falam, eles estão assim, eles se desconhecem. Então, eu, desde que assumi juntamente com a professora Regina, a gente vem trabalhando nisso e agora a gente resolveu disciplinar a matéria. Para que nós pudéssemos disciplinar, nós precisávamos, então, efetivar aquilo que estava previsto no nosso estatuto, que era esse escritório. Então, o professor Kaminski, ele finaliza muito bem, né? Quando ele coloca que nós temos que fazer uma pequena junção, ele faz uma sugestão ali indelével no final, extremamente pertinente, e eu acredito que esta ação venha melhorar e venha dar visibilidade a todos
os projetos de acordo de cooperação internacional que a nossa Escola de Engenharia e Arquitetura mantém com as mais diversas universidades ao redor do mundo. Bom, senhores, o professor Marcos Rogério Mafra solicitou a palavra. Com a palavra, o conselheiro relator Marcos Rogério Mafra. Não, Horácio, acho que tem alguma coisa... Você não estava com a mão levantada? Não, a minha mão aqui está baixada. Para mim aparecia levantada. Bom, eu acho que ninguém levantou a mão. Deixe-me ver se... Sim, o professor Carlos José de Mesquita Siqueira, que é quem foi nomeado por essa comissão para se debruçar em cima do assunto, encontra-se presente. Eu gostaria que o professor Carlos José de Mesquita Siqueira, professor doutor Carlos José de Mesquita Siqueira, pudesse, então, fazer uso da palavra, caso ele considere pertinente, porque, afinal de contas, todo esse trabalho foi realizado pela equipe dele, ele e a equipe dele. Professor doutor Carlos José de Mesquita Siqueira, gostaria de fazer uso da palavra? Professor Horácio, bom dia a todos, obrigado. Eu quero agradecer ao Lenzi pelo brilhante parecer. Na verdade, só um pequeno comentário. Sempre houve, na verdade, o desejo, né, desse setor, desde o início da gestão do professor Horácio, de fato, consolidar esse perfil internacional do setor, que, sem dúvida, como ele mesmo citou, dentre todos os setores, tem uma forte presença, né, em cooperação internacional, e a criação desse escritório, como muito bem lembrado aí no parecer, ele vem, na verdade, somar como é que eu posso dizer, a política definida pela universidade através da agência, né? Mas, sobretudo, de cuidar um pouco da nossa comunidade e ver quais são os interesses locais. Porque eu me lembro, na gestão anterior, a então ARI e hoje a agência, claro que ela se ocupa do interesse institucional como um todo, mas ela não tem condições de verificar internamente nos setores exatamente quais são as particularidades. Então, com a criação do escritório, sem dúvida, é possível verificar tanto os anseios no que concerne ao corpo de servidores, seja docentes e técnicos, e também ao corpo discente, né? E, para isso, o escritório, na verdade, nós estávamos aguardando a criação, né, para se tornar formal. Vamos lançar uma consulta junto ao corpo discente, exatamente para entender a demanda, e, na sequência, ver a demanda junto aos servidores. Então, eu acredito que é um momento extremamente importante e o setor vai, claro, tem a oportunidade de consolidar esse histórico internacional que já é de muito tempo, com vários atores, como foi citado no despacho, em vários departamentos, e bato palmas para essa ação. Eu parabenizo ao professor Horácio e, mais uma vez, ao Lenzi, e agradeço muito. É isso, professor Horácio, muito obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. Obrigado, professor doutor Carlos José de Mesquita Siqueira. Pediram a palavra na seguinte ordem para mim: a conselheira relatora, a professora doutora Arislete Dantas de Aquino, na sequência, o professor doutor Luiz Fernando de Lima Luiz Júnior. Com a palavra, a conselheira relatora, a professora doutora Arislete Dantas de Aquino. Horácio, esse escritório já existia? Nós já tínhamos escritório, tinha inclusive sede ali do lado do auditório. Sim, que ele não estava com todas as suas ações aprovadas pelo Conselho Setorial, professora. À época, sim. Quando ele funcionava, sim. Era tudo legalizado e aprovado. É depois desse novo regimento que ele não estava de acordo, é isso? Isso, exatamente. Então ele não tem que ser criado, ele vai ser adequado ao nosso novo regimento, porque esse escritório sempre existiu. A Elisete foi secretária, nós tínhamos, inclusive, secretária, um órgão, um local designado para esse escritório, e eu não sei porque foi extinto, e agora ele está sendo recriado. Então, isso, nós tivemos... nós tivemos alguns problemas do entendimento do funcionamento, professora Arislete. Foram nomeados alguns professores, o professor Evaldo Mel foi nomeado para ser este nosso assessor, o professor Siqueira foi nomeado para ser este nosso assessor, houve uma outra nomeação da qual eu não me recordo,
a coisa sempre ficou meio nebulosa, nós não tínhamos o material informativo, nós não tínhamos o link de todas as ações internacionais que nós estávamos realizando, nem de todos os acordos de cooperação, nada passava por esse escritório. O professor Gobi, ele está fazendo um grande projeto de cooperação com uma universidade nos Estados Unidos, envolvendo, inclusive, o governo do estado, realmente um grande acordo de cooperação com uma grande universidade e com grandes empresas no exterior, e foi quando justamente isso tudo começou a aparecer, que a gente disse, nossa, mas nós não temos uma estrutura, nós enfim, conversamos, eu, professora Regina, professor Siqueira, com o intuito de tentarmos modular, tentarmos fazer com que a coisa ficasse redonda, entendeu? Então, a gente entende que esse tipo de matéria deveria vir para o Conselho Setorial, não necessariamente para criação, mas para uma readequação desses... Readequação. A palavra certa seria readequação, porque recriar o que já foi criado, criar o que já foi criado não tem sentido. Okay. O escritório sempre existiu, ele foi fechado, não foi na nossa gestão, né? A secretária foi transferida para outro local e o escritório foi fechado. Então, acho que agora nós vamos readequar o escritório, dar uma nova cara para ele, eu acho que precisa, é importante, mas eu acho também, agora eu vou ser um pouquinho mais chata, que a parte administrativa e burocrática dos nossos projetos de intercâmbio deve ser assumida por esse escritório. Por exemplo, hoje, para a gente conseguir uma assinatura do nosso magnífico reitor num termo de dupla diplomação, é uma saga. É uma saga porque você tem que mandar para a AU e para não sei para quê, vai e volta, precisa disso. Então, a gente tem que uniformizar os nossos entendimentos internos para que esses nossos processos de colaboração, quando chegarem à AU, já seja assinado rapidamente. Tá? Hoje, um termo de convênio internacional demora 2 anos para ser assinado. Isso tem que acabar. Sabe? Há que se ter um entendimento entre a agência internacional e os nossos escritórios, agora o nosso escritório, ou o nosso diretor, ou quem quer que seja, para que essas coisas sejam agilizadas. Sabe? Existe uma burocracia tremenda, da qual nós, professores, não somos obrigados a saber, mas que nos cobram. E a gente que tem que correr atrás. Então, acho que o escritório deve ser criado, tem meu apoio, mas ele deve tomar para si esse tipo de procedimento, que é a burocracia. Ou, pelo menos, nos ajudar a esclarecer o que precisamos. Fazer um checklist, relação de documentos que precisam, dizer onde a gente consegue, uma certidão, por exemplo, negativa da UFPR. Tá? Então, eu queria acrescentar que no regimento seja inserido essa parte também, eu não vi o regimento, de burocrática, de agilização dos convênios e esclarecimento, informações, de tudo que se faz necessário para que você, um professor, possa assinar um acordo com uma universidade internacional ou mesmo do Brasil. Sim. Se eu quiser fazer hoje um acordo com a Unicamp, que é do meu país, é a maior burocracia, eu não consigo. É muito difícil, porque burocratizou demais esse troço. Então, acho que a gente tem que criar esse escritório no intuito de simplificar, tomar para si a burocracia e facilitar a vida do professor, que é aquela pessoa que tem o contato, que vai atrás das universidades, que faz a parceria e que faz toda a ponte para beneficiar os alunos, os professores, nossos próprios colegas e os nossos técnicos também. Então, eu espero que esse escritório seja criado agora com essa nova formalismo, né, com esse novo formato, levando em conta esses pontos que eu acabei de falar. Obrigado. Ok, obrigado, professora Arisete, pela sua boa contribuição. Acatamos, sim, eu acho que nós temos que ter essa padronização. O professor Siqueira está inscrito também, né, que nós pretendemos nomeá-lo, talvez nem possa ser ele, efetivamente, mas ele também está inscrito, talvez ele possa até lhe dar esclarecimentos, porque ele já vem se debruçando sobre o tema. Mas, respeitando as inscrições, eu passo a palavra, então, ao nosso conselheiro, o professor Dr. Luiz Fernando de Lima Luz Júnior, para que ele possa fazer uso da palavra. Professor Luiz Fernando, seu microfone está fechado. Eu não vejo a mão dele levantada, Horácio. Para mim aparece. Professora Arisete, a senhora poderia baixar, por favor, a sua mãozinha? Bom, Siqueira, eu passo primeiro a palavra para você, já que o professor Luiz Fernando talvez seja com um pequeno problema de conexão, aí a gente vai adiantando. Tá.
Começando pelo fim da fala da professora Arislete, eu concordo plenamente contigo, é uma das funções do escritório, é de fato dar suporte à comunidade, servidores, docentes técnicos e a nossa comunidade docente, claro, sem dúvida, né? Agora, eu estou muito à vontade para falar também da primeira parte da tua fala. Nunca houve escritório criado, formal, no setor de tecnologia. Em 2009, quando iniciou de fato a administração do que era chamado ARI, que até final de 2008 não havia um programa institucionalizado de cooperação internacional, nós deixamos de trabalhar com a figura do assessor setorial, que era até 2008, e foi criado, na verdade, pela gestão anterior, a Comissão Setorial de Relações Internacionais. O professor Horácio, então, ele restaurou a figura do assessor setorial, né, e que congrega, junto com a comissão, essa equipe de relações internacionais do setor. Então, lá na gestão atual, passada, que era do professor Zaki, e que gerenciava a assessoria de relações internacionais, foi solicitada ao então diretor, professor Marino, que designasse uma pessoa, um servidor, que foi a Arislete, para então compor o que viria a ser um escritório, né? A ideia era que fossem criados em todos os setores uma antena, nós chamamos de escritório, mas seria, sei lá, uma antena da então ARI. O professor Marino, à época, designou a Elisete, como, digamos, a pessoa, o apoio técnico no TC. De fato, esse serviço não teve um bom desenvolvimento, e a gestão da área naquela época acabou por, em acordo com o professor Marino, de levar a servidora Elisete lá para a assessoria de relações internacionais. Mas eu friso bastante, não há até então, agora com a aprovação do setor, né, ainda vai ser votado, um escritório de relações internacionais no TC. De fato, agora é que se faz a formalização desse escritório, embora já houvesse uma vontade passada. Eu não sei se eu fui claro ao comentar a fala da professora Arizete. Muito obrigado, professor Horácio. Ok, obrigado, professor doutor Carlos José de Mesquita Siqueira. Professor Luiz Fernando volta, eu acredito que agora ele esteja com conexão. Professor Luiz Fernando. Eu acho que deu um problema aí, Horácio, eu não tinha levantado a mão. Não, é que para mim aqui aparece levantada, Luiz. Desculpe, eu me ausentei para ir no banheiro, daí a Arisete gritou para mim, Luiz Fernando, estão te chamando lá, então me perdoe, eu não... Não, sem problemas. Me perdoe. Sem problemas. Bom, como não houve mais inscritos, eu gostaria de passar, então, ao processo de votação. Os favoráveis ao relato do conselheiro relator, professor doutor Marcelo Kaminski Lenzi, relativo ao processo 23075, 059647, 2021-11 de interesse do setor de tecnologia, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Com uma manifestação em contrária da conselheira Arislete Dantas de Aquino, o processo, então, foi aprovado por ampla maioria. Professor Horácio, eu acho que a professora Arislete não votou contra, não. Eu acho que a mão dela está levantada por equívoco, tá? Então... Professora Arislete, a senhora está votando contra? Não, acho que não. Acho que é só aquele equívoco da mãozinha que demora para baixar aí para você. Eu acho que ela não votou contra, mas deixa ela falar aí. Só esclarecimento. Desculpa, eu fui avisar o Luiz Fernando que a mão dele estava levantada e a minha ficou levantada. Peço desculpa, pessoal. Eu não votei contra, não. Eu fui sair da minha sala para dizer para ele que a mão dele estava levantada, para ele baixar, e a minha ficou. Desculpa, eu voto a favor. Sem problema. Então, o processo foi aprovado por unanimidade. Com isso, nós vencemos tranquilamente a pauta da 479ª reunião ordinária do Conselho Setorial. Antes de dispensá-los, senhores, eu tenho algo que eu preciso colocar para vocês e que está me inquietando. Ao final da reunião, na quarta-feira, o chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, professor Belinazzo, ele, ao final da reunião, ele me diz, ele era o único presencial, o único conselheiro, ele falou, Horácio, eu preciso conversar com você.
Aí eu falei, professor Belinazzi, então vamos ao meu departamento, vamos até o gabinete. Lá chegando, ele me colocou uma situação que ele me solicitava, ele, professor Belinazzo, me solicitava a contratação de um professor para desenho universal. E me disse que aquilo era uma obrigatoriedade dentro das escolas de engenharia. Eu achei estranho, falei, mas professor Belinazzo, eu não estou sabendo disso. Daí eu escrevi ato contínuo para o Fordirenje. E o que é o Fordirenje? O Fordirenje é o Fórum dos Diretores das Escolas de Engenharia Nacional. E como não poderia ser diferente, nós somos uma grande escola de engenharia e fazemos parte, então, do Fordirenje, cuja presidência situa-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a presidente, então, é a professora doutora Cláudia Morgado. E aí eu enviei, me permito de ler, porque é bastante curto, a seguinte informação a pedido do professor Belinazzo, e coloco assim: boa tarde a todos. Será que alguém neste fórum poderia responder a seguinte pergunta? Desenho universal para as engenharias e arquitetura está na ordem do dia de discussão das DCNs ou ninguém está falando nada? Pergunto porque até mim chegou uma solicitação de contratação de professor para suprir esta demanda. Obrigado por qualquer resposta, Horácio, UFPR. Passados 5 minutos, a professora Cláudia Morgado me envia a seguinte resposta: prezado professor Horácio, por decisão judicial, foi inserida obrigatoriamente o desenho universal em todos os cursos de engenharia e de arquitetura. Aí eu pergunto no fórum. Obrigado pela resposta, professora doutora Cláudia Morgado. E será a partir de quando isso? Daí ela me responde: a aplicação, ou seja, a inserção na matriz é imediata. Aí eu respondo para ela: muito obrigado. Então, professor Belinazzi, primeiramente lhe agradeço por ter me trazido este problema. Por isso que eu digo, a escola de engenharia, ela não é do diretor e da diretora. A escola de engenharia é de todos nós. Eu literalmente desconhecia. E agora, Conselho Setorial, nós estamos com um problema, porque as DCNs, parte delas já estão aprovadas, nós não temos mais como lutar contra isso, né? Tanto que a parte extensionista dos cursos, cada núcleo docente estruturante já está analisando isso, e agora nós estamos com um problema na contratação de um professor para desenho universal que atenda 8 cursos da nossa escola de engenharia e arquitetura. Então, eu passo isso no final da reunião como informe, porque eu soube também na quarta-feira, e vou nomear, a partir por documento, o professor Luiz Antônio Belinazzo como presidente da comissão, com mais algumas pessoas, geralmente acho que chefes de departamento, para que eles façam uma instrução que possa respaldar o setor junto aos órgãos superiores da Universidade Federal do Paraná. Esta vaga terá que vir da reitoria, porque é uma imposição ministerial. É uma imposição das DCNs que estão sendo aplicadas aos nossos cursos de engenharia e arquitetura. Então, professor Belinazzo, nós exararemos uma portaria, da qual o senhor será o presidente, para que, juntamente com outros colegas, vocês possam instruir a direção da nossa escola sobre como agir num caso desses, porque eu não posso simplesmente chegar até o reitor e solicitar uma vaga, ou aos conselhos superiores solicitar uma vaga. Eu preciso do embasamento, do número da DCN, como é que se diz, da decisão judicial, ou seja, da imediata aplicação, se serão um professor, se haverá apenas um professor de desenho universal, 2 ou mais, como é que isso se dará? Porque eu não consigo imaginar 8 professores de desenho universal, acho que 1, 2 no máximo daria conta disso, da onde virá essa vaga, aonde esse professor ficará lotado, ou seja,
toda a discussão terá que ser feita por essa comissão, que nós, enquanto Conselho Setorial, somos uma instância de deliberação. Então, essa comissão precisará instruir o Conselho Setorial através de um processo aberto, através das suas ações, do seu estudo, para que nós possamos, em regime emergencial, que é a próxima reunião do Conselho, última, no mês de novembro, já termos nos debruçado e podemos discutir isso daí. Antes de lhe passar a palavra, professor Belinazzo, já que o senhor foi citado, e o professor não se inscreveu, né? A professora Arislete, ela faz a inscrição e, na sequência, eu lhe passo a palavra, professor Belinazzo. Professora Arislete. Se o professor quiser falar antes, pode falar, professor. Falo depois. Eu até prefiro que a Arislete fale primeiro. Você prefere que eu fale primeiro? Obrigada, então. Seguinte, Horácio, quando foi criado, na época da criação do Reúne, nós cedemos vagas para o setor de exatas, tá? Para contratação de professores também na área de desenho, para disciplina de GD 020 e 021, descritiva e desenho básico. Então, como esses professores foram contratados, foram as vagas, eu me lembro, foram 5 vagas do setor de exatas, não seria o caso da gente sentar com o chefe do departamento de expressão gráfica, agora chama expressão gráfica, tá? Apresentar a nossa ementa ou ao nosso desejo e que eles se encaixem. Que hoje isso é feito pelo serviço deles, o setor de exatas. Então, eu não acho interessante, talvez vocês achem, mas eu acho que não, a gente contratar um professor a mais, tirar das nossas vagas, dos nossos departamentos, dos nossos profissionalizantes, para criar a disciplina de desenho universal, sendo que nós já criamos, mandamos as vagas para o setor de exatas. Então, é hora de sentarmos com eles e decidirmos qual é a ementa, quem vai ser, eles vão ter que se adequar a uma decisão judicial do MEC. Tá? Talvez precise seja a compra de um software, alguma coisa mais específica que o setor possa ajudar. Possa apenas ajudar. Não vamos fazer para nós essa responsabilidade, porque ela é grande, são vários cursos de engenharia. O setor de exatas tem um departamento exclusivo de expressão gráfica para atender a todos os cursos da UFPR, com vagas nossas cedidas já para eles. Então, eu acho que temos que sentar e ajustar isso. Tá? Era essa a minha opinião. Ok, não, é uma excelente contribuição, professora Arislete, que eu tenho certeza que esta comissão, que será nomeada pela direção, levará em consideração. Professor Belinazzo, vamos lhe escutar. Eu tinha levado essa solicitação ao professor Horácio, porque a gente está fazendo a reformulação curricular do curso de Engenharia Elétrica e gerou uma discussão interna sobre isso. E eu não tinha visto no setor nada comentado sobre o assunto. Então, eu pedi a palavra para poder falar com o Horácio, e eu acho que a questão é muito abrangente. Eu vou tentar fazer da melhor forma, mas ela envolve todos os cursos de engenharia, e é uma solicitação do Ministério Público, inclusive, cobrando que a gente comece a pensar em qualquer projeto de engenharia, atender as pessoas que têm a deficiência, e eu acho que nenhum dos cursos de engenharia ainda está preparado para fazer isso. Então, acho que essa discussão começou até com o nosso coordenador, que é o professor Bernardo. Ele, junto com o NDE do curso de elétrica, levantou isso para o departamento, e eu queria levantar essa discussão. Então, já como o Horácio está criando essa comissão, é importante que os cursos pensem, porque a gente já vai ter que fazer uma reformulação para o sistema de extensão. Então, já colocaria essa disciplina junto, inclusive o Horácio está confirmando que ela é imediata, né, já para poder, porque isso tem que passar pela reforma curricular, no meu entendimento. Eu agradeço muito a presteza aí do Horácio, porque era uma coisa que estava sendo discutido na elétrica, e eu acho que ela vai ter uma abrangência muito maior. Obrigado, pessoal. Ok, professor Belinazzo, muito obrigado também. Bom, antes de finalizar, né, eu gostaria de saber se o Conselho Setorial gostaria de fazer indicação dessa comissão. A direção, obviamente, poderá fazê-lo, e não só indiquei como representante da direção, o professor Luiz Antônio Belinazzo, mas por adesão própria, ou seja, de quem queira, como o professor Marcos Rogério Mafra falou com relação às bolsas, que seja natural. Alguém mais gostaria de integrar esta comissão? Acredito que 4 pessoas
fosse um tamanho bom para uma comissão, senão ela fica grande demais. Será que neste conselho eu teria 4 nomes ou vocês gostariam que a direção o fizesse? Eu acho que tem que ser os coordenadores de curso. Então, maiores, pelo menos. Mecânica, estão presentes fio, aqui. Elétrica. Professora Regina está se inscrevendo. Professora Regina, vice-diretora da... Não, é rapidamente. Eu me coloco à disposição, mesmo porque nós tivemos até antes da pandemia a questão do tal do pré-cálculo, os coordenadores estão atualizados com isso, então eu gostaria também de integrar essa comissão para a gente também resolver, eventualmente, se for, né, possível, essa questão também do pré-cálculo lá, para conversar e decidir realmente isso lá para 2023, provavelmente. Só isso, então me coloco à disposição de participar dessa comissão. Obrigada. Com isso, o professor Belinazzo perde a presidência da comissão. Pode ficar como presidente, não tem problema. Não, eu deixo, a professora Regina, ela é muito experiente nisso, eu vou contribuir, a elétrica está preocupada, com tranquilidade, Horácio, fica tranquilo. Não, eu sei, Belinazzo, você é um super parceiro dessa gestão, por isso que eu me permito brincar, mas tem que tomar cuidado com a Jefa, viu? Porque ela é uma tirana. Bom, vamos... quem mais gostaria de fazer? A professora Arislete está levantando a mão novamente ou a professora Arislete esqueceu de baixar a mão? Opa! Que sejam os coordenadores de curso, os integrantes também dessa comissão. Sim, mas eles estão presentes, nenhum deles levantou a mão. Eu não posso obrigá-los, eu posso nomear, sim, uma comissão. Eu gostaria que talvez tivesse um aluno, talvez a Laura. Laura, você poderia fazer parte desta comissão, Laura? Posso sim, professor. Eu acho que seria bom ter um aluno, porque, afinal de contas, né, isso vai respaldar em mais carga horária para vocês, para manter a comunidade atenta, saber que isso vai impactar, né, e mesmo para que vocês possam, através das agremiações, colocar esses informes para os alunos. Então, posso contar com a sua presença, né, Laura? Pode, professora. Obrigada pela indicação. Ok, então temos 3 membros. Horácio. Oi, quem está falando? Espera só um pouquinho. Eu estou com uma mãozinha levantada, eu sou a professora Nicole da Engenharia de Produção, eu sou vice-coordenadora, e eu queria participar também da comissão, porque eu sou presidente do NDE. Ótimo! Bom, eu acho que fechamos, então. Obrigado, Nicole. Nossa, que coisa mais simpática. Então, nós temos a Nicole, né? O professor Belinazzo. Então, nós temos uma coordenadora de curso, professora Nicole, um chefe de departamento, professor Belinazzo, uma representante estudantil, a Laura Camargo, e temos a direção do setor representada através da professora Regina Pombo Rodrigues. Eu acho que nós temos, assim, uma abrangência global do negócio. A sugestão inicial da direção no conselho que é que essa comissão constaria apenas 4 pessoas, porque eu acho que fica mais efetivo. Mas uma vez que vocês estejam reunidos e que vocês necessitem de mais membros, o simples fato da professora Regina estar presente, ela mesma fará a nomeação de tantos quantos pessoas se façam necessárias. Além do que, qualquer pessoa pode participar de uma comissão por interesses diversos, né? Então, esse ponto, esse assunto fica aqui encerrado nesse ponto. E obrigado, professor Belinazzo. Qualquer outra coisa que se saiba e que não tenha havido uma manifestação da direção é tão salutar quando a pessoa nos traz esse tipo né? Esse tipo de, olha, Horácio, tem tal coisa acontecendo. Pronto, resolvemos de uma maneira bem tranquila. Meus queridos, hoje é véspera de feriado e dia do servidor público federal. A todos aqueles que ocupam, né, o cargo de funcionário público federal, quer seja professor, técnico administrativo, técnico de laboratório, eu gostaria de parabenizar a todos nós pelo nosso dia, dizer que o nosso trabalho é, sim, um trabalho muito importante de
fundamental e de real importância. Eu me orgulho muito de ser funcionário público federal. Fico muito triste quando as pessoas dizem que funcionário público não faz nada. Não faz nada? Eu acho que é uma afirmação de quem não está na nossa pele. O pessoal nos vê como pessoas de salário garantido, de pessoas que têm estabilidade, mas mal sabem elas que nós, funcionários públicos federais, muitas vezes dentro das universidades, passamos muito mais de 12 horas, que nós não temos sábado, nós não temos domingos, nosso tempo de vida com as nossas famílias é sempre muito escasso, só aumentou nesta época de pandemia, porque até a pandemia ter chego, todos nós ficávamos dentro da nossa instituição mas muito mais de 12 horas por dia. Quem ia ao Centro Politécnico dia de sábado, sempre via um ou outro colega, e aí, o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque o nosso trabalho é um trabalho de comprometimento. O nosso trabalho é um trabalho de dedicação. E esta dedicação, ela se faz sentir no tamanho da nossa escola, na produtividade da nossa escola, na cooperação que a nossa escola desenvolve com empresas e órgãos governamentais. Estamos todos nós de parabéns. Hoje é sexta-feira, véspera de um grande feriado, porque segunda-feira será comemorado o Dia do Professor, então acredito até que a reitoria já tenha baixado a normativa. Eu só os verei, então, a partir de quarta-feira. Tomem cuidado, aqueles que forem pegar a estrada. Bom final de semana a todos. Tenham dias agradáveis nos seios familiares e que possamos todos nos encontrar com saúde na quarta-feira. Eu, por mim, por parte da direção minha e da professora Regina, considero terminada a reunião. Deixarei a palavra livre, caso alguém queira fazer algum tipo de informe. Professora Arislete. Eu gostaria de, na verdade, já que o senhor foi tão gentil, professor, agora eu vou ser chata no final de semana. Eu gostaria que nas próximas reuniões nós atacássemos primeiro os pontos de pauta, vencêssemos os pontos de pauta primeiro, e aí depois a gente faz as falas, os informes, o desabafo, as lastimações, porque é uma reunião que demora 2 dias, 2 manhãs, uma manhã, uma tarde, fica muito cansativo. Então, vamos procurar sermos mais objetivos, talvez o senhor tenha que limitar o tempo para que cada um possa falar, eu mesmo gosto de falar muito, mas eu gostaria que a gente tentasse resolver as coisas num dia só. Entende? Se a reunião for começando às 2 até às 5 é um tempo curto, vamos começar às 13h30. Não, eu sei, a primeira coisa, mas vamos, a partir de agora... Em 7 anos foi a primeira vez que ela se desdobrou, né? Então, eu acho que é comum, posso ser perdoado, eu e Regina, podemos ser perdoados. Eu vou perdoar, mas vamos buscar para que isso não ocorra mais. Certo. Assim, porque a gente tem outro compromisso e você dedica aquele dia, aquela hora para aquela reunião. Aí um não vem, o outro já não vem, o outro esqueceu o relato. Então, para evitar esse problema, vamos tentar fazer, quando a pauta for muito grande, convoca às 13 horas, 13h30, para que a gente possa vencer tudo num dia só. Desculpa, mas eu tinha que falar isso. Tudo bem, sem problema, professora Arislete. Estamos num fórum democrático. Professora Nicole. Oi, eu não estou com a mão levantada, eu só fiz um comentário ali para conversar com o professor Belinácio mais tarde, para a gente já marcar a primeira reunião. Tudo bem. Débora Colley. Professor, só um informe importante que veio da AGTIC, que as reuniões que estão sendo gravadas no Teams, elas ficarão disponíveis apenas por 30 dias. Então, quem quiser manter gravadas as reuniões, precisa fazer o download e colocar ou no EduPlay, ou pode ser no YouTube também. Então, é só para quem grava a reunião ficar atento a isso. E, por esse motivo, a reunião do Conselho Setorial, a gente já tem um canal no YouTube que a gente utilizava antes do Teams para divulgar, então as nossas reuniões voltarão a ser colocadas no YouTube. Mas eu peço só que todo mundo preste atenção para não perder a gravação importante por essa mudança. Certo. Falando de outras reuniões, né, Débora?
de outras reuniões, não dessa do Conselho Setorial, que vai direto para o YouTube. Não, essa do Conselho Setorial eu gravo e eu divulgo, então vocês não precisam se preocupar. Isso é para vocês prestarem atenção em reuniões que vocês fazem entre vocês, e quem grava, seria importante mudar a plataforma para poder salvar. Ok. Professor Berinácio? Eu queria só agradecer, que eu não pude na primeira fase da reunião, o professor Luiz Alberto Letti e a Adriane Pedroni, por causa do acordo com a Universidade de Marseille. Só para informar que a união da universidade tornou ela uma das... E isso está sendo discutido agora nessa reunião, né, na internacionalização, tornou uma das maiores universidades da França, envolve 80 mil alunos, e a nossa escola de engenharia participando e aprovando é um ponto muito importante. Então, meu muito obrigado pela aprovação. Ok, professor Berinazzo. Então, eu finalizo o nosso conselho parabenizando, dando uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas ao professor Luiz, o professor-chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, o professor Luiz Fernando, que foi agraciado como engenheiro do ano pelo Instituto, como é que se diz? É o IEP, né? Instituto de Engenharia do Paraná. O professor Luiz Fernando será agraciado em Foz do Iguaçu no dia 12 de novembro. E olha, professor Luiz Fernando, vai ser uma honra e um orgulho estarmos presentes na sua cerimônia. A direção da nossa escola se fará presente e eu teria a honra de me fazer acompanhar não só do senhor, professor Luiz Fernando, e da sua família, com toda certeza, como também levarei alguém do curso de Engenharia Química que possa representar, já que o professor Luiz Fernando é o chefe do curso de Engenharia Química, uma outra autoridade indicada por aquele curso, para que esteja presente nesse evento de agraciamento do professor Luiz Fernando, que receberá, então, o título de engenheiro do ano. Eu sempre digo, isso é para poucos, muito poucos. Parabéns, professor Luiz Fernando, o seu trabalho nos mostra que o professor está no caminho certo e a comunidade externa reconhece esse trabalho. Meu segundo parabéns, ele vai para o professor André Belim Mariano, que recebeu no dia de ontem o 34º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia na categoria Pesquisador Extensionista, com o projeto Ciência para Todos. Então, professor André Belim Mariano, nossos parabéns. Em nome do Conselho Setorial, quero lhe dizer que nós ficamos muito, mas muito felizes desta sua participação. Ambas indicações irão para a nossa página do setor de tecnologia, com um bom destaque. Eu pedi ao professor André Belim Mariano que me enviasse o texto, porque nós não temos jornalistas. Ele deve nos enviar o texto para que nós possamos colocar na página. E se o professor Luiz Fernando, aqui presente, pudesse nos enviar uma pequena súmula do que é o evento, a premiação, etc. e tal, a Débora com certeza colocará com destaque na nossa página. Então, não poderia finalizar o nosso Conselho Setorial de uma maneira diferente, super alegre, com galhardia, dizer, nós somos os melhores, nós somos os bestes, porque essas duas premiações mostram que todos nós estamos no caminho certo. Senhores, eu declaro encerrada a 479ª reunião ordinária do Conselho Setorial, desejando a todos vocês um bom final de semana, um bom descanso e até quarta-feira, se Deus quiser. Um grande e forte abraço em todos vocês. Tenham todos, então, um bom final de semana. Um abraço, gente. Até logo. Tchau, tchau.